Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre referencial teórico e estado da arte. Vamos lá? Bom, existe uma confusão muito comum nesse momento sobre o estado da arte e o referencial teórico. Grande parte dessa discussão está associada ao fato de que o termo estado da arte ele é relativamente novo no Brasil, e especialmente com uma demanda muito maior em indicação da CAPES dos últimos 5 anos para cá. Por que essa preocupação do estado da arte? Porque cabe ao pesquisador, nesse monte de informação, com milhares de estudos sendo desenvolvidos no mundo e no Brasil, compreender a relevância do estudo que ele está fazendo e ainda compreender o que os outros estudos têm demonstrado a respeito daquela temática ou que podem contribuir para aquela temática. Então, o referencial teórico, ao contrário, já é uma coisa que já é bem alicerçada entre os acadêmicos, entre os professores, é uma questão de construção científica, é uma exigência natural, uma vez que cabe você, num estudo científico, se embasar em teorias já pré-existentes para realizar suas argumentações. Então, o referencial teórico não tem confusão, já tem um pensamento construído, e a gente vai falar sobre a diferença. E o estado da arte é uma terminologia nova, e toda terminologia nova possui conceitos que vão sendo apropriados. No caso do estado da arte, existe também um contexto, e a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. O estado da arte, o que seria? O estado da arte é a pesquisa que você vai fazer, deixando claro que você, como pesquisador, através de uma pesquisa específica, encontrou materiais, uma quantidade de materiais específicos, que contrapõem ou que colaboram ou que trabalham com a sua mesma temática. Por exemplo, pense que você está fazendo um trabalho sobre consumidor da geração Y, por exemplo. Então, você vai precisar coletar materiais para fazer o seu referencial teórico, não vai? Vai. Vai precisar também coletar materiais para fazer sua justificativa, que é para entender. Com o estado da arte, você consegue fazer os dois. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre consumidor, vai usar nos bancos de dados, se você usar Google Acadêmico, se você usar Cielo, lá onde você procura, na caixinha que você procura, você vai usar o que a gente chama de palavra-chave. Então, você vai lá, consumidor Y. E aí, você vai clicar Enter e vão aparecer X materiais. Você vai ler uma parte desses materiais, considerando critérios de inclusão e exclusão. Vai coletar esses materiais e aí você vai saber como que está o estado da arte, como que está o estado da pesquisa, como que está o cenário das pesquisas que investigam essa temática nessa base de dados específicas. Por quê? É importante você fazer isso? Porque com o excesso de informação, cabe a quem está te avaliando e você também entender os critérios que você usou para selecionar os materiais que você está se embasando, principalmente quando não é uma teoria já estabelecida. Por exemplo, se você vai falar sobre o bioética, sobre a ótica de uma teoria X, você já tem isso estabelecido, mas aí cabe a minha questão, como que estão os estudos de bioética? O que eles têm investigado?
no Brasil, no seu estado, na sua região, como que eles têm articulado as discussões, quais são os interesses deles. Então, você começa a ter esse cuidado da pesquisa na própria, no processo da pesquisa inicial, no processo de coleta de materiais. Então, cabe você primeiro coletar materiais que você aponte uma direção certa, que esses materiais trabalham, que esses materiais foram pesquisados, entender como que está o universo dentro desses critérios de pesquisa, porque você pode ser arguido, por exemplo, puxa, mas você não pesquisou a base de dados X? Você pode falar, olha, nessa base de dados eu não tenho acesso. Ah, você não pesquisou o autor X? Aí você fala assim, olha, na base de dados onde eu pesquisei, esse autor X não demonstrou muita relevância. Eu tenho outros autores. Então, você estabelecendo caminhos sólidos do seu conhecimento, do estado da arte, demonstrando como você fez essa pesquisa, você já começa a traçar uma linha de qualidade científica, de você não só entender o ambiente que está essa coleta, o que ele diz e da própria coleta dos materiais, que você pode também, tá? Não é só isso, tem muitas outras opções, mas você pode também, a partir desse estado da arte, fazer o referencial teórico. Então, por exemplo, eu estou dando um exemplo bem geral, tá? Então, vamos considerar num exemplo desse geral, a gente está falando do quê? Do comportamento do consumidor Y. Então, você vai falar assim, ó, capítulo 1, comportamento geracional, do consumidor por geração, ou comportamento geracional. E aí você vai discorrer sobre isso. Aí, capítulo 2, comportamento da geração Y, exemplo. E aí você vai falar, segundo estudo do fulano de tal. Que estudos? Então, você vai construindo os capítulos teóricos, de referencial teórico. Como que você vai construir esses capítulos? Com os materiais que você já coletou aqui, no estado da arte. É claro que ainda existe, é muito comum que além do estado da arte que você fez, o professor te aponte outras teorias que você deve atender e deixar especificado. Mas você percebe que aqui já no estado da arte, você já começa a traçar uma linha que pode servir para justificativa do seu material. Você pode ser exigido de um capítulo de estado da arte. Você pode fazer com o estado da arte uma revisão bibliométrica. Você pode fazer uma revisão sistemática dos materiais que você coletou e também pode fazer o referencial teórico. O referencial teórico, como a gente já falou, ele geralmente não vem como referencial teórico, ele vem como capítulos, tá? E aí entende-se que esses capítulos são o referencial teórico, né? Fazem parte do referencial teórico. Você pode também, no referencial teórico, encontrar outros nomes, como, por exemplo, marco teórico. Você pode encontrar esse nome, marco teórico, aí você vai dizer qual é a teoria que você está usando através de um processo sistemático. Então, você tem muitas outras considerações a levar no marco teórico, porque você está embasando o referencial teórico, como a gente está falando aqui, porque você está embasando o seu estudo numa teoria e não só a teoria, mas em estudos já existentes, em estudos já aprovados, e aí você vai traçando essa qualidade de informação do seu material. Então, veja, quando você pergunta diferença entre referencial teórico e estado da arte, o que eu imagino que você está se referindo? Nessa dificuldade de entender um ou outro e como eles vão trabalhar aí numa confluência. Então, eu acredito que você entendendo que basicamente seria essa pesquisa inicial e o formato de você fazer
essa coleta e deixar claro essa qualidade no seu material. E o outro é a questão de você colocar no texto as referências que você vai estar utilizando para a construção do seu material como um todo, ok? Então é isso, pessoal, por hoje. Eu espero ter lhe ajudado, respondido mais uma dúvida e aproveitando para solicitar que vocês continuem fazendo as perguntas aqui nos comentários para a gente. A gente tem uma equipe que olha essas perguntas e vai atrás dessas pautas para a gente fazer os vídeos para vocês. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!